louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Júnior, Leia, toda a família. Deus continue abençoando ao nosso pastor, sua família. Atos capítulo 3, versículo 1, quem achou diga glória a Deus. Diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo da hora da oração a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro, a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conhecia-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Tomai assento, glorificando a Jesus, bendizendo a Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 3, nos versículos que fizemos menção nesta noite, do 1 ao 10, nós temos dois discípulos de Jesus que agora já estão colocando em prática aquilo que eles ouviram e foram ensinados do próprio Mestre, Jesus. Quando nós observamos Pedro tomando uma ação, uma atitude em levantar um paralítico que é bom dizer que há 40 anos que nunca andou, há 40 anos coxo, sentado numa cadeira, dependente de alguém que vivia arrastado por alguém para lá e para cá. Se ele quisesse ou se ele precisasse fazer algum tipo de serviço social, como por exemplo receber um benefício, alguma coisa do tipo, alguém precisaria levá-lo. Se ele precisasse de um médico, alguém precisaria levá-lo. E quando nós observamos esse coxo, 40 anos, à frente do templo chamado Formosa, e é bom dizermos isso, que ele estava à frente de um templo, ele estava na frente de uma casa de oração. Todavia, o templo, o culto realizado lá dentro, não podia fazer nada por ele. Os que estavam lá dentro já estavam gordos, inchados, de uma forma que só se preocupava com seus próprios interesses. Não tinha interesse em ajudar o próximo. Não tinha interesse em dar uma esmola, ou quem sabe dar uma marmita, quem sabe dar algum tipo de sustentabilidade ao coxo. Eles estavam interessados no que acontecia lá dentro. Culto religioso, uma religiosidade fora do normal. Uma religião que não ajudava o próximo, que não estendia as mãos para o próximo, mas que buscava os seus próprios alvos, os seus próprios interesses. Era esses os crentes que tinha no templo chamada Formosa a sua porta. Quando nós observamos que Pedro e João estavam subindo às 3 da tarde, porque todo judeu que se preze, eles oravam, e até os dias de hoje oram, pelo menos 3 vezes ao dia,
às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. E eles estavam indo às 3 da tarde para a oração. O que eu acho lindo é que enquanto eles estão indo orar, eles não questionam o coxo, eles não retrucam o coxo, eles não dizem ao coxo: olha, a gente precisa orar, a gente já está atrasado, porque o Dr. Lucas, quando escreve, faz questão de dizer que era 3 horas da tarde. Mas mesmo assim, Pedro e João parou para ouvir a angústia daquele homem. Mesmo assim, Pedro e João parou para ouvir a reclamação daquele homem, o pedido daquele homem. E o pedido daquele homem era simples de se resolver. Ele simplesmente pedia uma esmola. Ele não pedia uma quantia, ele não pedia um valor. Ele disse: por favor, me dê uma esmola. Pedro e João já eram conhecidos por serem caridosos, por serem homens de Deus, por serem pessoas do Senhor. E quando o coxo viu Pedro e João, ele não perdeu a oportunidade. Ele disse: por favor, me dê uma esmola. Pedro e João naquele momento param, esquece por um momento a oração, o compromisso da oração. Olham para o coxo e diz para o coxo: eu não tenho nada, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. E olha que coisa tremenda, irmão. E a Bíblia diz que Pedro e João olham para o coxo e diz: olha para nós. E a Bíblia diz que o coxo parou e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Sabe o que eu acho lindo? Eu acho lindo que o coxo simplesmente olhou para Pedro e João com os olhos fitos. Sabe o que é isso? Atenção, atento àquilo que Pedro e João havia de oferecer. Sabe por que muitos não recebem nos dias de hoje? É porque estão desatentos às coisas de Deus. Muitos vêm à igreja, muitos cultuam a Deus dentro do templo, só que de repente por uma falta de atenção perdem a bênção muito fácil, vão embora com as mãos vazias, talvez por olhar a roupa da irmã, a roupa do irmão, talvez por olhar os aparatos do culto, se a igreja está pintada ou se não está, talvez observar os lados e esquece que o que nós precisamos ter atenção é a palavra de Deus. É a pregação que está sendo transmitida com unção no altar. Porque a gente não sobe aqui para falar blá blá blá, para ler, para simplesmente contar uma história. A gente sobe aqui para falar daquele que pode realizar milagres nos dias que nós vivemos. Mas para a igreja receber, precisa de atenção, precisa estar com os olhos fitos no Senhor. Muitos não recebem, vão embora para suas casas vazios, porque simplesmente vêm e não tem aquela atenção que o Senhor merece. Estão preocupados com seus problemas, estão preocupados com o que vai fazer daqui a pouco. Alguns chegam a pensar: será que o culto não vai acabar? Até que hora vai esse culto? Tem pessoas que parece que estão obrigadas dentro do templo, ou assistem até mesmo uma live, parece que por obrigação. E as coisas de Deus não é feito por obrigação, porque se é feito por obrigação não recebe nada. A recompensa do Senhor, ela vem, mas ela vem para aqueles que estão fitos os olhos no Senhor. São para aqueles que adoram o Senhor por livre e espontânea vontade. São aqueles que dão glória porque sente Deus. São aqueles que o adoram porque sente a presença de Jesus. E eu não tenho dúvida que nessa noite eu estou aqui a um povo atento, a um povo percebido, a um povo que está prontinho a glorificar quando Jesus falar e quando sentir Deus. Eu tenho certeza que numa segunda-feira como essa, você não veio perder tempo aqui nessa casa de oração, e você não está assistindo
no live por assistir, mas você está assistindo, está aqui porque reconhece que precisa da presença de Jesus para caminhar, precisa da palavra de Deus para se alimentar, e o Espírito de Deus está falando com alguém: olha para mim, porque se olhar para mim, encontrarei descanso para vossas almas. Eu sinto a presença de Jesus, e aquele que está atento a essa palavra dessa noite, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque ele está dizendo: se ficar atento e entrou aqui muitas vezes rastejando, vai sair de pé, marchando firme, porque a unção do Espírito vem sobre aqueles que estão buscando ao Senhor. Quando eu falo de dois homens que estão indo orar e que param para ouvir um mendigo, um pendente de esmola, eu estou falando do que a igreja é, ou pelo menos que a igreja tem que representar. Porque hoje a vida está tão corrida, irmão, que a gente não tem tempo para nada, nem para ouvir o necessitado. Quando alguém se aproxima da gente a pedir dinheiro, o que a gente faz? Muitas vezes levanta o vidro do carro, muitas vezes muda de calçada. E nós somos igreja, nós somos portadores do Evangelho de Jesus, nós somos aquele que pregamos o amor. Mas quando a gente vê alguém necessitado, e muitas vezes a gente sabe que é verdade, sabe o que a gente faz? Pedir ajuda para os irmãos. E a gente lança o pedido: alguém pode ajudar? Mas muitos do que pedem, não todos, mas alguns dos que pedem, Lucas, pedem e não ajudam. Sabe o que nós precisamos fazer? Ter mais amor, amar mais ao próximo. Eu falo isso tomando para mim, queridos. Nós precisamos olhar mais com o olhar de Jesus, porque é isso que Pedro e João fizeram, olharam com o olhar de Jesus. Porque se eles olhassem com o olhar natural deles, eles pegariam uma moeda e eles dariam ao coxo, entrariam, orariam e nada aconteceria. Mas Pedro e João não tinham nada, eles falaram que eles não tinham. Como não, irmão? Todo mundo vendia propriedade e lançava aos pés dos apóstolos. As pessoas vendiam coisas e entregavam aos pés dos apóstolos. O que Pedro estava dizendo quando disse eu não tenho nada, Pedro estava dizendo assim: eu até tenho alguns dólares, alguns reais, eu tenho dinheiro, só que isso não vale nada. Isso é material, sacia sua fome física, mas a sua fome espiritual vai continuar cedendo. Ele diz: eu não tenho nada, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu reparto. Está entendendo? A gente pode passar necessidade financeira, material, mas uma coisa é certa: aquele que serve a Deus, ele sempre tem para repartir. Ele sempre tem para dar, para doar. Porque muitas vezes o que as pessoas precisam hoje não é do financeiro, não é do dinheiro. O que as pessoas precisam hoje muitas vezes é de uma oração, de um abraço, é de um Jesus te ama, é de um Jesus pode mudar a sua vida. Sabia que tem pessoas que andam dentro da igreja hoje precisando mais, hoje ainda, de um abraço? Tem pessoas que passam problemas familiares, que muitas vezes não tem um abraço paterno, materno. Aí entra dentro de uma igreja, e se você der um abraço nele, um abraço nela, a unção do Espírito desce de uma forma tão grande, tão poderosa, que liberta a pessoa daquele mal, aquele mal de mágoa, de angústia. Eu já vi gente se quebrantar através de um abraço, irmãos. Já vi gente sendo curada através de um abraço, irmã.
Tanta gente carente hoje dentro da igreja, precisando tanto de um abraço, mas não é qualquer abraço, é abraço de pessoas de Deus. Tanta gente precisando de atenção, tanta gente precisando ser ouvida, mas a gente quer ouvir os top, a gente quer falar com quem está no auge, a gente quer ter amizade. Quem quer ter amizade com um coxo? Quem quer ter amizade com um mendigo? Quem quer olhar para um mendigo e falar assim: aquilo lá é meu amigo? Jesus era diferente por isso. Judas foi trair Jesus, e no trair Jesus, Jesus disse: amigo. Pedro negou Jesus, mas Jesus foi lá na beira da praia e disse: Pedro, volta. A igreja não pode viver de aparência, não pode viver de paz do Senhor aqui dentro, não pode viver de eu te amo em Cristo Jesus aqui dentro. A igreja precisa colocar em prática. Nós precisamos colocar em prática. Para quê? Para que o amor de Jesus se multiplique lá fora. Para que alguém olhe para você e diga: realmente é um homem de Deus, realmente é uma mulher de Deus. Não é aqui no altar, não é aqui na igreja, não, é lá fora. A partir do momento que nós aprendermos que nós temos que ser crentes 24 horas, aí Jesus vai começar a operar como operava no passado. Jesus está dizendo para alguém: é tempo de mudar de atitudes, mas lá fora é tempo de amar ao próximo, é tempo de estender as mãos, é tempo de abraçar o necessitado, é tempo de amar de verdade. Amar, mas não é um amor natural, é um amor de Deus, porque o amor de Deus supre todas as necessidades, preenche todo o vazio. Ei, Jesus está convocando a Pedro e João nessas gerações para que se levantem e para que façam a diferença nos dias que estão vivendo. Eu não duvido que vai começar dessa noite. Jesus levanta Pedro, João, aí sim a igreja vai vivenciar milagres, vai vivenciar paralítico andando, cego enxergando, surdos ouvindo, porque só o amor é o caminho. Você já parou para pensar quantos discípulos entraram dentro da Porta Formosa? Você já parou para pensar que Tiago já tinha ido orar? Você parou para pensar que eles tinham, a missionária Patrícia, eles tinham uma comunhão tão grande que eu imagino entre eles: ó, a gente vai às 3, vocês vão ao meio-dia. Quem for meio-dia, avisa os outros para ir às 9. A gente não pode deixar a peteca cair, a gente tem que continuar orando. Jesus disse para a gente orar. Eu imagino às 9 entrando André, Judas, pode ser o Iscariotes não, porque ele já tinha entregado, mas pode ser o 12º discípulo, escolhido depois por sorte. Imagine, entraram, Lucas, quando vira o coxo me dá uma esmola. Ô rapaz, peraí, tá aqui, ó. André, ó, guardei um pouquinho da pesca ainda quando eu pescar, ó. Meio-dia, os discípulos, me dá uma, já estava lá. Sabe quem que foi fazer a diferença na vida do coxo? Pedro e João. Jesus nos chamou para fazer diferença na vida de pessoas. É isso que eu quero que você entenda. Você não foi chamado simplesmente para ser mais que vencedor. Você não foi chamado simplesmente para dizer eu sirvo a Jesus. Você foi chamado para fazer diferença na vida de pessoas. Alguém tem que olhar para você e falar assim: olha, aquele irmão me tocou um dia desses com uma palavra dele, com uma oração dele, com uma oração dela, fui tocado. Um testemunho dele, fui tocado.
fomos chamados para influenciar a igreja e não sermos influenciados. Esse dia eu estava no posto, trabalhando. Estava meio triste, irmão. Havia ouvido uns negócios que não gostaria de ter ouvido. E daqui a pouco encostou um carro, irmão. Desceu do carro, começou a conversar. E de repente eu vi que era o irmão da igreja. E esse irmão da igreja falou para os outros frentistas: "Você conhece o irmão aí?" No caso era eu. O irmão disse: "Trabalha com a gente aqui, né? Ele é uma bênção, hein?" Falou: diz que ele é pregador. Porque quem trabalha com a gente às vezes não conhece, né? Porque ou é afastado ou nunca foi na igreja. Aí o irmão falou assim: "Pregador, ele é um dos melhores pregadores da nossa região." Aí ele exagerou, né, irmão? Aí ele exagerou. Um dos melhores pregadores da região da nossa obra. Essas coisas não descem no meu coração, porque eu sei quem eu sou e eu sei a quem eu represento. Mas uma coisa é certa, me deixou feliz. Não por aquilo que ele disse, que é um dos melhores, por aquilo que ele disse, é uma bênção. Porque para criticar tem um montão de gente, irmão. Para falar mal, tem gente que parece que é comprada para falar mal. Porque você ouve tanta gente falando mal de tanta gente que você fica anojado. Mas quando é para elogiar, são poucos. Elogie mais, irmão. Elogie mais, irmã. Se for para criticar, fecha a boca. Faz que nem os amiguinhos de Jó. Quando viram a desgraça de Jó, que era tão grande, ficaram quietinhos 7 dias, 7 noites. Porque se não tem nada de produtivo para dizer, é melhor ficar quieto. Abra a boca só se for produtivo, só se for para crescimento. Eu sei que talvez não é uma palavra que tu estava esperando, mas é a palavra que Jesus me deu nessa noite. Faça a diferença na vida de pessoas. Talvez a palavra que eu pregue hoje, talvez eu não veja aquela ação do Espírito como a gente costuma ver. Mas uma coisa é certa, daqui a alguns anos, daqui a alguns dias, alguém há de me dizer: "Irmão, que palavra abençoada." Irmão, naquele dia eu mudei meu pensamento. Irmão, naquele dia eu mudei as minhas atitudes. Eu passei a amar mais, eu passei a estender mais a mão, eu passei a olhar mais para o próximo, eu passei a fazer diferença na vida de pessoas. Talvez a gente não alcance o mundo, o Brasil para Cristo, mas talvez a gente alcance o vizinho. Talvez a gente alcance o irmão da igreja. Talvez a gente alcance o colega do nosso lado. Não entra na onda do mundo, irmão. Não entra no caminho do mundo, igreja. Nós somos igreja, noivas de Cristo. O mundo é cheio de questões para tentar nos desviar, nos afastar. Esses dias alguém disse assim: você lá no trabalho, você não bebe? Você não fuma? Eu disse: não, graças a Jesus. Mas você não faz nada para se alegrar? Eu falei: não preciso. Como assim? Eu falei: eu já tenho Jesus, suficiente. Suficiente. Jesus tem que ser suficiente. Se ele não está sendo, é porque Jesus não está aí. Se ele não está sendo, é porque Jesus está longe. Pedro, João. Queridos, você já imaginou? Você já imaginou um mendigo, Luca?
à frente do templo, da porta chamada. Você já imaginou? Dizem que era uma porta grande. Eu não gosto desse negócio de extra bíblico, mas a gente estuda um pouco para a gente ter coisa. Diz que era uma porta grande, linda, resplandecia. Diz que dava para pentear cabelo lá. As irmãs da igreja não ficam doidas. Todo dia parar lá. Tem a gente, né, Luca? Para arrumar gravata. Alguém puxando, vai pro culto não, o culto já começou. Peraí, irmão, peraí. Agora, olha que coisa linda. A porta era formosa, grande, formosa. Sabe quem embelezava a porta? Coxo. Você está entendendo? A porta era formosa, mas o que chamava a atenção da porta era o coxo. Por quê? Porque o milagre não foi feito na porta. A porta não estreitou, não ficou pequena. O milagre foi feito no coxo. Não, eu quero que você entre comigo, você veja comigo a cena. Se tivesse celular naquela época, ó, gente, lá, ó. Selfie. Celularzão da última geração, que só os irmãos têm, já não tem. E eu com meu Moto G2 aí. Nem selfie tem meu Moto G2. Misericórdia. Tira selfie. No meu caso, tira pra mim foto e tira. O coxo. Quem está tirando, ó, vai pegar o coxo. Dá uma afastadinha na câmera, vira, para não pegar o coxo. Porque era rejeitado, ninguém estava aí. Os únicos que se importavam com ele, talvez, é os que colocavam ele na frente do templo. Isso se não cobrasse, ó, a gente coloca, mas quando você ganhar 10%. Pedro, João, olha para nós. Isaías 45, versículo 22, se não me engano. Olhais para mim e sereis salvo. Tira a sua visão dos lados. Olha para frente. Se olhar dos lados, vai fazer igual Pedro andando sobre as águas. O vento vai vir e vai soprar e vai fazer você olhar dos lados. Olhou dos lados, afunda. Olha para Jesus. Se olhar dos lados, vai ver que a promessa não cumpriu. Perigoso desanimar. Se olhar dos lados, pode ver tempestade, vendaval. Mas se olhar para Jesus, Ele vai estar com as mãos estendidas dizendo: vem. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Olha para Cristo, ou para aqueles que pelo menos representam Cristo. Mas a gente não pode colocar a nossa base nos homens de Deus. Base não, base é em Jesus. Mas a gente pode se espelhar. E eu também não prego que a gente tem que olhar só para Jesus. A gente também tem que olhar para as pessoas de Deus. Por quê? Porque se Pedro e João assumiu a responsabilidade de dizer: olha para nós, por que a gente não pode também dizer para o mundo: olha para a gente? Está com dificuldade de encontrar o caminho? Olha para a gente vai mostrar o caminho. Está com dificuldade de saber quem é o caminho? Vem com a gente, que a gente mostra o caminho. Porque tem gente que gosta de fugir da responsabilidade. Irmão, a gente tem que olhar para Jesus. A gente tem que adorar Jesus. Sim, a gente tem que buscar Jesus. Mas também tem que olhar para pessoas de Deus que nos ajuda, que nos discipula, que nos ensina. Na minha época, quantos pregadores que eu ouvia e que me ajudaram. Pode ser que alguns não estão hoje nem de pé, mas me ajudaram.
A minha fé é totalmente, plenamente em Cristo. A sua fé tem que ser plenamente em Jesus. Mas olhe sim para pessoas de Deus. Só que se eles caírem, a sua fé é firmada em Cristo Jesus. Foram pessoas que Deus usou para te atrair. Está entendendo? Pedro, João, olha para nós. Mas não é para Jesus, não, para nós. Porque nós representamos Jesus. Não tenho prata, não tenho ouro, o que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Irmão, 40 anos sem andar. 40 anos sem sentir as pernas. Quando Pedro falou, levanta e anda, ele ficou olhando para Pedro e falou assim, nunca. Porque quem fala é fácil. A gente fala, está curado, está curada. Né, Lucas? Profetizar. Quero ver a gente pegar um paralítico e falar assim, em nome de levanta e anda. E a gente pegar e erguer ele. Se não andar vai passar vergonha. E eu também. Em nome de Jesus Cristo, levanta aí. O coxo ficou, não funciona. Eu imagino o coxo, na mente do coxo. Nunca andei, moço. Eu já tentei, mas não dá não. Ai, a Bíblia diz uma coisa linda, irmão. E tomando pela mão. Já finalizo. Sabe o que nós precisamos fazer? Tomar pela mão. Sabe para os milagres voltar a acontecer, o que a gente precisa fazer? Tomar pela mão. Sabe? Mas eu não tenho fé, então vai pela minha. Mas em nome de Jesus estende a mão. Não é só falar, não é só pregar, não é só profetizar. É usar a ação que o Espírito te impulsiona. A unção que está dentro daqueles que foram chamados para fazer a diferença e para operar milagres para a glória de Jesus. Quantos milagres já aconteceu na tua vida? Quantos milagres já vivenciei? Por quê? Porque muitas vezes o que precisa é de ousadia. Não é só dizer Jesus te cura, mas é também estender as mãos, é impor as mãos, é orar, é ministrar, é profetizar. Porque para Deus operar, o que Ele precisa de um coração aberto e de alguém que acredita e crê na palavra. E Ele pode operar se Ele encontrar um Pedro nessa geração, um João nessa geração. Não é só dizer levanta, anda. É oferecer ajuda. Quantos desviados a gente tem? Afastados. Mas sabe o que a gente faz? Vou orar. Já fez campanha lá? Fez visita? Mas ele não quer. Você já viu se ele não quer? Porque hoje a gente usa o termo correria. Antigamente não tinha correria. Era 24 horas do mesmo jeito, mas não tinha correria. E antigamente os cultos não eram só 3 vezes por semana. Os cultos eram todos os dias. Quando não era na casa da irmã Valquíria, na casa do irmão Lucas, que mora na mesma casa. Quando não era na minha casa, era na casa da missionária. Mas a gente fazia culto, a gente estendia as mãos. A gente depois do culto, vamos dormir? Vamos não, vamos onde? Vigília. É ou não é? E Jesus operava ou não operava? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu trabalha fazendo hora extra, tu ganha mais? Sim ou não? Imagine para Jesus. Irmão, você está dizendo que nós estamos trabalhando pouco para Jesus? Sim. Porque antigamente o povo ia para as praças. Era cruzada em cima de cruzada. Hoje tem que pedir autorização para fulano de tal, porque não sei o que, que a pandemia piorou ainda. Se a gente trabalhar mais, a gente vai alcançar mais almas.
Se a gente alcançar mais almas, as almas que foram alcançadas vão alcançar mais almas, vão mudar a vida de mais pessoas. A gente precisa trabalhar, a gente precisa parar de ser preguiçoso, a gente precisa parar de olhar para nossa canseira, porque a gente diz: estou cansado. Ainda bem que não tem culto hoje, ainda bem que não tem igreja hoje. Jesus está dizendo: desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Jesus está procurando uma geração a lá Pedro, a lá João, a lá discípulo na época, a lá Bacaramando. Porque quanto mais você se envolve, mais você quer estar envolvido. É ou não é? Porque a gente é aquilo que a gente se alimenta. Tem gente que fica se alimentando na novela, na TV, na não sei o quê. Aí quando vê: ô irmão, ora por mim, irmão, eu estou sem vontade de ir na igreja. Sem contar dos que reclamam de porta fechada de igreja, mas só que quando abre, não vem. Precisamos voltar a trabalhar como antes, para vivermos os milagres de antes. Finalizo aqui. Na era dos apóstolos, igreja primitiva, nativa, alguém viu Pedro? Escrito assim: e Pedro deixou de ir para o culto porque foi pescar. Pedro não foi para a igreja porque ficou na casa. Irmãos, a gente vê esses homens só trabalhando, e quando trabalhavam, eram chicoteados. Estender as mãos. Não é só falar: levanta, vai para a igreja, busca a Deus, serve a Deus. É estender as mãos. Quer que eu jejue por você, irmão? Quer fazer campanha junto comigo, irmão? Está entendendo, irmão? Aí haverá um despertamento espiritual. Os coxos que estão entre nós, os que estão parados, afastados, eles vão voltar a ficar de pé. Quantos coxos Pedro levantou aqui? Em quantidade, quantos coxos? Um. Que a gente consiga levantar um coxo, mas que esse coxo faça uma bagunça santa, ao ponto de todo o povo glorificar a Deus. Que eu levante um coxo só, Japa, em toda a minha vida, mas que esse coxo atrai uma multidão a adorar o verdadeiro Deus. Porque o culto estava parado lá dentro. Quando Pedro o levanta, de vez ele ir embora e encontrar os parentes dele, família dele, e sabe que ele vai? Ele entra dentro do templo, e o templo que estava lá, entra lá, ele começa glorificando a Deus, adorando a Deus. Daqui a pouco o povo ficou maravilhado, porque fazia 40 anos que o coxo não andava. Estou dizendo isso em nome de Jesus. Se você levantar uma pessoa que estava coxa, parada, paralisada na fé, Jesus está dizendo: através desta uma alma, eu vou incendiar a minha igreja, eu vou trazer avivamento na minha igreja, eu vou derramar poder na minha igreja, através de uma alma que tu levante, através da palavra, através da tua atitude, através do teu auxílio. Essa alma vai incendiar um tempo ao qual vão levantar muitas vidas para glorificar ao nosso Deus. A igreja precisa entender que nós fomos chamados para fazer a diferença. Os testemunhos precisam ser contados. E se alguém tem vergonha de dizer, que mostre. Como num dia desse, algum tempo, orei por um amigo meu que estava paralítico na cama. Os médicos haviam desenganado. Catei óleo de comida, passei na perna dele. Ele disse: irmão, o médico disse que eu não ando mais. Tinha sofrido acidente de carro. Estava eu e meu pai. E eu comecei a orar pelas pernas dele. Comecei a profetizar. Falei: Jesus, esse moço pulava na tua presença.
Esse moço gostava de glorificar o teu nome, Jesus. Ele ficava cheio do Espírito Santo na igreja. Eu me lembro dele, eu olhava para ele, eu tinha vontade de ser igual a ele. Eu comecei a orar e ele foi renovado naquele dia. Um tempo passou enquanto eu estava num culto aqui no Donato Flores, quando de repente eu vi um homem magrão, de costa. Eu olhei assim, eu falei, mas parece o irmão Davi. Pensei comigo e o Espírito de Deus me disse assim, é ele. Eu disse, não, o Espírito é ele. E de repente quando ele disse a ele virou. E quando ele virou, o irmão que eu havia orado há algum tempo, que eu havia profetizado que ele ia voltar a andar, estava lá de pé de novo, glorificando, saltando, cheio do Espírito Santo. Eu estou lhe dizendo em nome de Jesus, irmão, o que Deus precisa é de alguém corajoso, é de alguém que profetize, é de alguém que determine, mas também estenda as mãos e diga, vai acontecer em nome de Jesus. Deus está levantando vocês para fazer uma grande mudança. Deus está levantando vocês com uma autoridade tão tremenda, Lucas Valquíria, que daqui a alguns anos eu vejo vocês na frente de um rebanho. Alabacarabastura mandou e andarai. Eu vejo vocês pastoreando, alabacaramandou e andarai. E eu vejo vidas sendo salvas através das suas vidas. Jesus está levantando vocês com tanta autoridade que Ele está levantando para ter curas. Vai acontecer milagres, sinais, prodígio, maravilhas. Jesus fará, porque eu estou vendo vocês na frente de um povo, e esse povo feliz, esse povo alegre, porque Deus escolheu vocês para dar frutos para a glória do nome de Jesus. E eu estou vendo vocês levantando vidas para glorificar a Deus. Encerro por aqui. Profetize e determine, mas estenda a mão. Se só orar, fica só na oração. Mas se estender a mão, Jesus pode fazer além. Grave isso. Se Jesus falar ao teu coração, faz. Não tenhas medo, porque em tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Se coloque em pé em nome de Jesus. Fecha os olhos, inclina a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a tua igreja diante do Senhor agora, Pai. Eu creio na palavra que foi pregada, numa palavra que nos traz mudança, numa palavra, Senhor, que nos traz fé, esperança, para que possamos cumprir, Senhor, a tua obra, o teu chamado. Deus de poder e de graça, a igreja que ora nesse momento, Senhor, a igreja que se coloca diante da sua presença nesta noite, ó Pai. Pai, eu peço que as tuas mãos estejam sobre cada um, a cada vida, família representada neste lugar. Senhor, eu não sei a situação de cada um, mas o Senhor conhece, porque o Senhor os criou, o Senhor os formou. Eu quero em nome de Jesus usar a minha fé como servo do Senhor e profeta nesta noite desta geração. Eu quero profetizar, Senhor. Se alguém está representando alguém que está no hospital agora, se alguém está orando por alguém enfermo, alguém que está orando por uma libertação, em nome de Jesus, vem com a tua unção, com o teu poder agora. Deus, desfaz toda a obra do diabo, desfaz toda a obra do inimigo, e eu quero profetizar juntamente com a sua igreja um tempo glorioso na tua presença. Não é tempo de ficarmos sentadinhos na frente do templo e só viver de esmola. É tempo de entrarmos dentro do culto e glorificarmos o Senhor pelas bênçãos recebidas, pelas bênçãos alcançadas, pela promessa concretizada. Eu quero profetizar, meu Deus, um tempo de avivamento sobre nós, um despertamento espiritual sobre Alasturramandei andarai, alabacarabandoi andarai, alamandui andarai. Aquele Senhor que há tempo não fala em língua estranha, renova a vida dele agora.
Aquela que há dias não fala em língua estranha, renova a vida dela. Alacaramando. E se alguém porventura entrou aqui, Senhor, e desejoso está de ser batizado com o Espírito Santo, batiza ele agora. Batiza ele agora. Enche, Senhor, a tua igreja do teu poder agora, 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 agora. Alamando e andaralabastei andarai. Se alguém está enfermo, seja curado agora, em nome de Jesus. Se alguém entrou com dor de cabeça, dor no corpo, com sintomas de Covid, de dengue, em nome de Jesus, sinta a unção do Espírito que toca a tua vida agora. Ei, é noite de libertação, então seja liberto dessa enfermidade agora, seja liberto desse mal agora. E eu profetizo em nome de Jesus, a glória de Jesus descendo sobre nós. Alamando e andarabacarabastu e andarai. Pai, eu oro em favor do Jonatas por uma porta de emprego, que a porta se abra agora em nome de Jesus. Eu oro pelo Anderson, Senhor, pedindo libertação em nome de Jesus, que o teu Espírito venha sobre ele, faça uma limpeza necessária e liberte de todo mal em nome de Jesus. A Sara, Senhor, que está com dengue, que o Senhor coloque as tuas mãos sobre ela agora, que o Senhor seja o sustento que ela precisa, a água viva que ela necessita, Pai, em nome de Jesus. O pastor Eulício, a família, eu apresento essas vidas diante do Senhor agora, e eu creio naquela palavra que diz: e tudo que pedirdes do meu nome, em oração crendo, o recebereis. Eu oro, eu creio, nós oramos, nós cremos e nós acreditamos na libertação, na vitória da igreja, em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos, que sejamos iguais a Pedro, João, e que a gente possa fazer a diferença na vida de pessoas. Levante as mãos em nome de Jesus. Diga comigo: eu tomo posse. Não, diga com ousadia, diga: eu tomo posse desta palavra sobre a minha vida nesta noite. Diga assim: Jesus me chamou não para ser mais um, Jesus me chamou para fazer a diferença na vida de pessoas. Quem toma posse, aplauda bem forte a Jesus.